Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra breve com os irmãos. Palavra que está lá do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Apenas para a nossa meditação, vamos pensar um pouquinho nesse texto. Com Jesus no barco vai tudo bem, amém, irmãos? Vai tudo bem. Ele está no teu barco, irmão? Então vai tudo bem. Está tudo tranquilo. Capítulo 4, verso 35 ao 40. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Agora, Deus, fale conosco, pois te damos total liberdade, Senhor, para tratar conosco através da tua palavra. E queremos sair daqui abençoados e renovados pelo poder da palavra. Usa a minha vida, Pai, apenas como um canal, para que eu possa também sair daqui abençoado pela tua palavra. E que não haja nenhuma interrupção, que nenhum outro espírito ouse falar, ou se quer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Trata conosco, fale com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, essa palavra ela começa com um destaque. O destaque dessa palavra é exatamente isso: naquele dia. Naquele dia. Essa frase ela destaca um dia muito importante. Algo aconteceu de muito importante e não era um dia comum. Era um dia importante porque Marcos registra, olha, naquele dia. Porque se aquele dia fosse um dia comum, não haveria necessidade de ter esse destaque. Então, se teve o destaque naquele dia, é porque esse dia era um dia especial. Foi um dia muito importante. Assim como na nossa vida, irmãos, existem dias que são marcantes na nossa vida. Se eu perguntar a cada um dos irmãos, qual o dia que mais marcou a sua vida? Talvez alguns irão dizer, olha, o dia que mais marcou a minha vida foi o dia que eu conheci a Isamara. Não é isso aí, é da Isamara? Quando eu conheci a Isamara, pastor, foi o dia mais feliz da minha vida. Isamara, quando foi o dia mais feliz da sua vida? Ah, quando ele me pediu em casamento. Não é? Foi o dia mais feliz da minha vida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida, Julinho? Ah, olha aí do meu lado, esse foi o dia mais feliz. Talvez você diria, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu arrumei o meu primeiro emprego. Foi o dia mais feliz, não é? Quando passou por uma faculdade. Então, irmãos, existem dias na nossa vida que são dias marcantes, que são dias inesquecíveis. Eu não sei qual a sua idade, mas eu, como estou com 57 anos bem vivido, isso multiplicado em dias, você imagina quantos dias eu já vivi. Graças a Deus por isso. Mas entre tantos e tantos dias que eu já vivi, existem dias na minha vida, pastor, que foram dias especiais, que foram dias que marcou muito a minha vida. Eu posso dizer aos irmãos que o dia que eu entrei na igreja, que eu entreguei a minha vida a Jesus, irmãos, aquele dia marcou tanto que serve como testemunho de vida para mim até hoje. Quando eu estava com o cabelo comprido, maço de cigarro no bolso, eu entro, eu escuto uma palavra que me impactou e ali eu me prostrei aos pés do Senhor. Então foram dias marcantes. E Marcos ele destaca esse milagre com essa frase. Ele diz, naquele dia. Que dia foi esse, irmãos? Qual foi esse dia? Foi o dia que Jesus ensinou as verdades acerca do reino de Deus. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e nesse dia, Jesus ele ensina 4 parábolas aos discípulos.
Ele dá uma aula para os seus discípulos, e Marcos, ele deixa isso registrado nessa palavra. Ele diz, naquele dia, que dia? Naquele dia que o Senhor nos ensinava, naquele dia que o Senhor pregava a palavra e que Ele nos instruía, naquele dia que o Senhor falava do reino de Deus, naquele mesmo dia. Jesus havia passado aquele dia no barco, ensinando ao povo. Irmãos, ele passa horas e horas ensinando ao povo, dando lições de vida para o povo. Nós não vamos aqui ver nenhum dia nessa dimensão no qual aquelas pessoas, aquela multidão que ali estava, assistiu e ouviu aquela palavra. Com certeza, nós não teremos essa oportunidade, né? Porque o Senhor estava ali ministrando, a pessoa de Jesus estava ali, Ele ensinando, dando aquelas aulas, e Jesus, Ele ensina a parábola do semeador. Ele dá uma aula para os seus discípulos, para o seu povo. Jesus fala a parábola e depois, se você acompanhar, você vai ver ele explicando a parábola. Então, não somente ele ministra, como ele ensina a palavra, ele ensina o que dizia aquela parábola. E logo a seguir ele fala da parábola da candeia. Também ele está ministrando sobre a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, e depois de terminar as aulas, ele utilizou 4 parábolas para ensinar essas verdades acerca do reino. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ler essas parábolas, mas elas são profundas demais. Então, irmãos, a maneira como o reino ia crescendo, Jesus ele estava ensinando isso, como é que o reino estava se expandindo, né? Era isso que o Senhor estava ministrando. Então Jesus ele dá essas 4 aulas de fé. Por enquanto aqui, irmãos, são 4 aulas teóricas. Jesus ele está falando de princípios eternos. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, mas o Senhor trata conosco na eternidade. Enquanto nós tratamos com Deus assuntos que são concernentes ao nosso dia de hoje, ao que vai acontecer amanhã, Deus trata conosco na eternidade. A maior preocupação do Senhor é aonde você vai passar a sua eternidade. Você entende isso? Tudo que Deus trata conosco é eterno. Deus não trata nada que venha se acabar daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos. Se nós formos observar a palavra de Deus ela é eterna, Ele trata de coisas eternas. São os assuntos que Deus trata conosco, são os assuntos eternos. Então no verso 35, ele diz assim, olha o que diz aí o verso 35, acompanha comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado da margem. Esse é o dia que Jesus estava ministrando essas 4 parábolas, e agora, irmão, já era tarde, o dia já estava acabando, ele já estava cansado, ao ponto de ir ao barco e descansar. Olha o que diz o verso 36, acompanhe comigo, vamos ver o que Deus tem para nós. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. O que mais? Toca, irmão. Deixa eu ler aqui, que eu acho que o irmão está dormindo lá. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Marcos, irmãos, ele nos dá um outro detalhe. Ele diz para nós que Jesus ainda estava no barco. Naquele dia, havia terminado a lição, e agora Jesus permanecia no barco. Então, depois de Jesus falar cerca de 10 horas, ele agora despede a multidão, e ele fica com 12 discípulos, apenas os 12, aquele no qual ele havia escolhido. Ele separa os 12, e diz lá em Marcos, no capítulo 3, verso 13, olha o que diz a palavra de Deus, acompanhe comigo mais uma vez. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar.
e a exercer a autoridade de expelir demônio. Então esse era o seu grupo. Ele separa 12 homens e ali estava reunido com os 12 homens. Verso 33 e verso 34, diz assim: e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então Jesus, queridos, ele está com os seus discípulos, enquanto ele estava ali, de repente ele pega no sono. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele estava no barco e agora Jesus está dormindo. Amado, é normal o Senhor descansar. É normal. Como homem, ele se sentiu cansado. Como Deus, ele diz que ele é o nosso descanso. O nosso descanso é o Senhor. Mas ele, como homem, ele se sente cansado. Mas de repente ele sai da aula teórica e entra na aula prática. Olha o verso 38, acompanhe comigo aí. E Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O verso 37 diz assim, leia comigo: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se da água. Então, irmãos, esse temporal, ele poderia ter se levantado no período em que o Senhor estava ministrando as parábolas. Mas, logo depois dele ministrar, acontece o temporal. Logo depois dele ministrar, acontece um momento de dificuldade no qual os discípulos agora estavam atravessando. Então esse temporal, ele só aconteceu quando Jesus havia já despedido a multidão. O temporal, irmãos, ele tinha endereço certo. Esse temporal tinha endereço certo. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, para nós começarmos a pensar um pouquinho naquilo que nós vamos buscar em Deus em oração. Você já esteve aqui no culto e quando chegou na sua casa, desabou aquele temporal? Eu não digo o temporal do tempo não, irmãos. Aquele temporal que a gente olha assim, vai chover. Não é esse temporal. Você já saiu daqui do culto, ouvindo uma palavra abençoada, no qual Deus ministrou ao teu coração, e de repente quando você sai ali na porta, desaba um temporal. Algo que acontece na tua vida que você não estava esperando. Já lhe aconteceu isso? Já lhe aconteceu de você chegar em casa e falar: meu Deus, como pode isso estar acontecendo? Eu sou teu servo, não é assim? Você sai da igreja, irmãos, uma palavra abençoada e de repente desaba um temporal, parece que dá tudo errado, parece que tudo aquilo que você ouviu na igreja não surgiu efeito nenhum. Já aconteceu isso? Porque comigo já aconteceu algumas vezes. Aconteceu de sair daqui, quando chega em casa, irmão, parece que está o mundo contra você. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois deles ouvirem uma palavra, ouvirem os ensinamentos do Senhor Jesus, quase 10 horas ministrando, agora desaba um temporal. E o que eles fazem? Ao invés de pensarem no reino, pensar naquilo que o Senhor estava ministrando, automaticamente veio ao coração daqueles homens a falta de fé. A falta de fé. Eles esqueceram de tudo que havia aprendido e de repente eles entram em pânico. Senhor, nós estamos passando por uma dificuldade, nós estamos atravessando um momento difícil, olha o temporal. Vai dizer, irmão, que você já não fez essa oração. O Senhor, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está me ouvindo mais, parece que a minha oração não chega mais ao céu. Aí é a hora que o Senhor diz assim para mim e para você: olha, tudo aquilo que eu te ensino na igreja, todas as palavras que você já ouviu naquele altar, são ensinamentos teóricos. Só que agora você está passando a prática. Só que agora é o momento da prática. Queridos, o temporal é a aula prática. Você entende isso?
É quando você sai da igreja e você agora vai pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. É a aula prática que nos faz crescer. E esse era o momento daqueles discípulos. Eles estavam passando agora a aula prática. Deixou a teoria. Mas não é fácil a teoria. Não é fácil passar pela prática. Não é fácil. Porque na prática nós testamos a nossa fé. É na prática que nós vamos colocar em evidência tudo aquilo que nós ouvimos e falar para o Senhor: eu confio em Ti, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, que Tu estás no meu barco. Senhor, eu creio que mesmo que Tu estejas dormindo, Senhor, Tu não pode estar do lado de fora dele. Tu pode estar dentro do barco, esteja o Senhor dormindo, mas esteja dentro do barco. Entende? É na aula prática, irmãos. O Senhor nos testa na aula prática. Ele diz: olha, você vai ver o quanto você crê. É na aula prática. Amados, como isso é importante. E eu tiro algumas lições para mim nesse texto. A maior lição que eu tirei nesse texto, irmão, é que eu posso confiar em Jesus durante as tempestades da minha vida. Eu posso confiar no Senhor durante a tempestade da vida. Quanto tempo nós levamos acreditando que a tempestade era a mão de Deus pesando sobre nós? Quantas vezes nós aprendemos isso, irmãos? Você está passando, está desempregado, vai ver que tu não era dizimista, não é assim? Você está passando por, vai ver que, vai ver que você está pecando. Irmãos, há muito tempo eu ouvia isso. Mas Marcos, ele vem desconstruir toda essa ideia. Marcos, ele diz para mim e para você que a tempestade, ela veio depois de um grande avivamento da palavra. A tempestade não veio depois que eles não dizimaram. A tempestade não veio depois que eles brigaram com alguém. A tempestade não veio depois que eles blasfemaram. Não, irmãos. A tempestade veio depois da obediência. Olha que coisa interessante. Eles estavam atentos, ouvindo a palavra. Eles ouviram. Houve um grande avivamento da palavra. E logo após o avivamento acontece uma grande tempestade. Depois de 4 ensinos profundos, o dia inteiro eles ouvindo, irmãos, e agora eles vão para o outro lado sem questionar. Não houve questionamento, 100% obediência. Então vem desconstruir toda aquela ideia de que se nós estamos atravessando uma tempestade é porque nós pecamos. Marcos desconstrói isso. No verso 40, olha o que ele diz no verso 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É na aula prática que o Senhor, Ele vai nos testar a fé, irmãos. É na aula prática. É quando o resultado do médico vem e o resultado é totalmente oposto daquilo que você esperava. É aí que está testada a sua fé. Quando você pega aquele diagnóstico e o médico olha para você e diz assim: olha, você tem tantos dias de vida. Aí você esquece que a sua vida está nas mãos de Deus e que não vai acontecer nada com a tua vida se Deus assim não permitir. Você está entendendo isso? É nessa hora que Deus testa. Você é bom de louvor. Senhor, a minha vida entrega em tuas mãos, eu sou o sacrifício sou eu. Mas na hora, irmão, na hora que a corda aperta no pescoço, o que tem de gente que blasfema contra Deus, que se volta contra Ele. Ele diz: meu filho, mas espera, eu te ensinei tantas coisas na teoria, só porque eu coloquei a prática, você já correu? Você já fugiu da prática? Uma coisinha, uma unhazinha encravada já é o suficiente para você esquecer todas as bênçãos que eu te contei. Tudo que eu lhe falei na palavra foi apagado por causa de uma unha encravada. Um probleminha apenas. Filhos, é apenas uma tempestade. O mundo não acabou.
A sua vida não acabou. O que você está passando, meu irmão, Deus está ministrando ao meu coração nessa noite. Eu não sei se você está recebendo isso, mas presta atenção. Tudo que você está passando na sua vida é apenas uma tempestade. Tempestade tem início, tempestade tem um fim. Você entende isso, querido? Tempestade começa e tempestade termina. Vai passar a tempestade vai acabar. E é na aula prática que nós somos provados, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já pulou de paraquedas. Alguém já pulou de paraquedas aqui? Eu nunca pulei. Já pulou? Não, nunca pulei nem de cadeira, que Deus me livre ficar pulando, né? Mas o paraquedista, ele é testado quando ele põe isso em prática. Quando ele põe em prática. Ele aprende, vai lá abrir paraquedas, ele aprende na terra como é que segura paraquedas, como é que dobra paraquedas, mas é só na prática, irmãos. É quando alguém diz assim, vai que é tua, Tafarel, não é assim? O cara está lá, não sei quantos pés de altura, agora você pula, meu filho. É a hora dele pôr em prática. É ali que ele é aprovado, irmãos. Ele é aprovado na prática, ele não é aprovado na aula teórica. Porque na teoria está tudo bem. Na teoria tanto faz o paraquedas abriu ou não abriu, o cara está na terra, está tudo bem. A questão é lá no alto. É quando é empurrado, quando é lançado. Aí é a aula prática. Primeiro, querido, Jesus ensina. E depois que ele ensina, ele agora leva os discípulos à aula prática. Deus está falando para mim e para você nesta noite, meu filho, você já aprendeu muito aqui, agora vamos para a prática. Sabe o que Deus está tratando conosco nesta noite, que eu sinto, irmãos? Que você vai passar por uma aula prática e Deus já está te preparando. Entende isso? Que isso, pastor? Cadê a madeira? Está amarrado, está repreendido? Está não, irmão. Aula prática. Mas não esqueça de um pequeno detalhe. Durante a aula teórica, é Ele que ensina. Na aula prática, Ele é o teu braço. Ele está contigo. Ele não te abandona, meu irmão. Ele não nos abandona na prática. Como é que nós estamos enfrentando as tempestades da vida, irmãos? Como é que você está reagindo na hora em que Deus te coloca à prova? Quando Ele te chama para a prova, como é que você está reagindo? Será que na hora da prova, será que na hora de colocar em prática, nós não somos um tanto quanto resmungões? Hein? Será que a gente não resmunga muito? Será que a gente não blasfema muito de Deus? Será que a gente não desobedece tanto a Deus na hora da prática? Deus está nos tratando nessa noite para nos preparar. Deus quer te preparar para a aula prática. Eu não sei o que vem pela frente, querido, mas eu sei que tempestade não dura a vida inteira. Assim como eu digo sempre, a alegria não dura a vida inteira e a tristeza também não dura a vida inteira. Na alegria ou na tristeza, Deus está contigo. Você precisa crer. É possível enfrentar as tempestades em completa obediência, irmãos. A tempestade que você está enfrentando, creia nisso, que ela é mais uma prova de Deus. Jesus está na tempestade. Isso não é bom? Não é bom saber disso, meu irmão? Que Jesus, Ele está conosco na tempestade. O verso 38 diz isso, Ele está com eles na tempestade, e Jesus estava na popa. O que Ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, nós vamos morrer. Mesmo os discípulos estando com a alma cheia da palavra, agora eles só enxergavam a morte. Eles estavam cheios da palavra. E agora, irmãos, eles só enxergam só a tempestade, eles só enxergam a morte, só a dificuldade. Em nome de Jesus, irmãos, creia que Deus está contigo. Creia que o Senhor cravou promessa no teu coração, e se Ele colocou promessa no teu coração, Ele não vai te levar à tempestade para tu morrer nela. Você entende, irmão? Você vai passar pela tempestade, nós vamos passar por ela.
Amados, esse texto está aqui para nos ensinar que depois das bênçãos nós devemos nos preparar para as tempestades da vida. Esse texto me mostra isso. Depois que nós viemos para a igreja, depois que você ouve uma palavra de bênção, uma palavra maravilhosa, aí você sai e vai embora para casa, de que maneira? Com o olho aberto, atento, porque a tempestade vem. É assim. A gente às vezes sai da igreja, irmão, muito disperso. Não, eu já ouvi a palavra, já me abençoou, aí sai, parece que a gente esquece tudo. Não, irmãos. Saia da igreja atento. Saia atento. Senhor, eu sei que o Senhor falou palavra de bênção para a minha vida nesse lugar, mas também eu sei que o Senhor está me preparando para a tempestade que vem na frente. E eu não posso negar a minha fé em Deus durante a tempestade. Nós não podemos negar a nossa fé, irmãos. Que o Senhor nos permita ser aprovados em meio às provas, irmãos. Não foi sem propósito que Jesus ministrou essas 4 parábolas, não, irmãos. Também não foi sem propósito que o Senhor levou os discípulos para outra margem. Tudo que Ele faz com propósito. Eu não acredito num Deus que fala para quem não está. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus que fala para quem está. Então, se Deus trouxe você aqui, se Deus me trouxe aqui nesse lugar, é porque Ele está falando comigo e com você. Deus está nos preparando nessa noite para as tempestades que virão pela frente. Ah, pastor, mas fulano tinha que estar aqui, que ele está atravessando um momento tão difícil. Não era ele, era você. Era você. Quem é que está em paz aí? Você está em paz? Amém, queridos? Estamos em paz. Mas se prepara para a tempestade. Passe a tempestade com a mesma paz no coração. Aquela passagem no barco, amados, era mais um ensino. As parábolas de Jesus, elas foram ditas no amor. Ele ministrou no amor. Verso 39 e 40, ele diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez o quê? Grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Tímido, amado, fala de falta de coragem, falta de ousadia. Os discípulos, eles não haviam aprendido nada. Quem é esse que até o vento lhe obedece? Olha que Deus tremendo, irmão. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus, ele olha para a tempestade e diz: vento, acalma. O vento é mais obediente do que nós, né? Porque ele acalmou na hora. Muito mais obediente do que nós somos. Porque se ele diz para mim nessa noite, como ele está ministrando aqui: Paulo, vai para a tempestade confiante que eu estou contigo. Eu saio daqui confiante e sabendo que eu vou atravessar uma tempestade, mas que Deus não irá me abandonar. Entende? Saímos daqui nessa noite com essa fé no nosso coração. A mesma pergunta Jesus nos faz nessa noite. Será que as palavras que você tem ouvido, queridos, vão transformar a sua vida? Será que as palavras que você tem ouvido nesse altar têm transformado a tua vida? Ou será que nós somos aqui apenas meros espectadores, apenas ouvintes da palavra? Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para estar nesse lugar apenas como mero espectador. Porque isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é um show. É a palavra de Deus. Eu creio que quando o homem sobe nesse altar para ministrar, eu creio que é Deus falando. Você entende, querido? É Deus falando. Então é Deus usando a boca de um profeta para ministrar. E muitas foram as palavras que eu já ouvi nesse altar. E que eu saí daqui, irmão, mas olha, pode não ser amanhã, pode não ser depois, mas com o tempo, sabe, irmã? Acontece. Meu Deus, olha, Deus já havia me preparado lá naquela palavra que aconteceu no ano passado. Deus já me preparou, porque Ele sabia o que eu ia passar hoje. Entende? Deus sabia que eu ia parar naquele sinal e ia levar uma pistola na minha cabeça como levei hoje. Deus sabia disso, irmãos.
Aí Deus vem preparando a palavra, vem dizendo: eu sou teu Deus, crê em mim, eu sou o teu Senhor, o meu braço está estendido sobre você. E quantas palavras nós temos ouvido. Aí chega um momento como esse, da tempestade, eu digo: meu Deus, que bom que tu estás presente, que bom que o Senhor está comigo, que bom que eu tenho ouvido a tua palavra. É muito bom poder ouvir e praticar isso, e pôr em prática essa palavra, entender acerca da tempestade. A tempestade é didática, irmãos. Os problemas que nós atravessamos, eles são didáticos, porque nós não somos pessoas qualquer. Você não é um ser qualquer, você é cidadão do céu. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um zelo pela nossa vida. Jesus já havia dado a senha da vitória para eles, irmãos. Ele já havia dado a senha. Olha o verso 35, olha qual é a senha da vitória. Eles não observaram. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para onde? Para a outra margem. Ir para o outro lado significa não morrer em alto mar. Olha a senha. Você entende? Deus falou para ele, Jesus disse: vamos para o outro lado. Então o que aconteceria no meio do mar não seria nada, porque ele disse: nós vamos para o outro lado. Então, se ele falou que eu vou para o outro lado, é lá que eu vou chegar. Se Deus falou algo para você, que você vai chegar lá, é lá que você vai chegar. Não importa a tempestade no meio do caminho, não importa o que você vai atravessar, porque é lá que você vai chegar. É lá, é onde Jesus lhe prometeu, é onde o Senhor, Ele ministrou teu coração, com tempestade ou sem tempestade, irmãos, com demônio ou sem demônio, a palavra do Senhor irá sempre prevalecer. Com diabo ou sem diabo, se levante o capeta contra você, se ele falou, vai se cumprir. Nós vamos chegar lá. Eu não sei o que Deus prometeu a você, mas preste atenção nisso, em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Entende, querido? Você vai chegar lá. Não importa. Ah, mas pastor, é muita luta. Meu irmão, esquece a tempestade e foca no que Deus lhe prometeu. Deus falou, é lá. É do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Eu fico imaginando Jesus falando para eles agora: vocês são tímidos, homem de pequena fé. Eu não chamei vocês para ir para o outro lado. Então é lá que nós vamos chegar. Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês esqueceram do que eu falei lá atrás. Como que as tempestades apagam da nossa mente, irmãos, as palavras que temos ouvido do Senhor. Como é que as lutas apagam, como é que elas vêm minar a nossa fé. Como que as lutas minam a nossa fé. Ela tem essa capacidade de minar. Ah, amado, abre o teu coração, em nome de Jesus, e presta muita atenção para aquilo que Deus está falando a você. O barco pode quebrar, mas nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus está conosco, Ele está dentro do teu barco. Olha o que diz Isaías, capítulo 43, verso 13, irmão, leia comigo esse versículo. Houve-se dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu. Quem? É Deus falando. Ele está falando, agindo eu, agindo Deus. Quem é que vai impedir a tua vitória? Quem é que vai impedir você chegar do outro lado da margem? Agindo Deus, quem vai impedir? Não se esqueça disso. Se você tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus na sua vida, querido, não tem tempestade que possa impedir o agir de Deus. Não há tempestade que possa te parar. Não há nada que possa impedir o teu avanço. Deus não é homem para que minta, e tudo que Ele fala se cumpre. Ele falou, e assim será. Ele disse para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Quem é que acreditaria nisso? Quem acreditaria nisso, irmãos? Quem daria ouvidos a isso? Dizer isso para Abraão, um homem já avançado de idade, a mulher não podia ter filhos, e Deus fala: olha, você vai ser pai de uma grande nação, e ponto final. Como é que isso ia acontecer, querido? O agir é de Deus, eu tenho que crer nesse agir.
Abraão teve que crer nessa promessa. O agir pertence a Deus. O mar está ali para ser aberto. O agir é de Deus, mas a ação é minha. Eu tenho que tocar nesse mar. Eu tenho que crer. Se Deus falou, você vai tocar no mar, eu vou tocar no mar. Aonde eu vou chegar? A Canaã, foi Deus que falou. Deus falou que o povo chegaria a uma terra prometida. Então não tem que temer o mar, não tenho que temer a tempestade. É do outro lado que eu vou chegar. O que vai acontecer no meio do mar, meu irmão, não quero saber. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus tem uma promessa lá na frente. Deus falou que o povo herdaria uma terra. A terra que emana leite e mel. Isso é eis que volodou uma terra que emana leite e mel. A Canaã. Deus prometeu ao povo. E quando Moisés chega diante do mar, o que ele faz? Olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. O que Deus falou? Moisés, por que tu clamas a mim? Irmão, eu gosto de conjecturar. Esse diálogo, como deveria ter sido? Vem cá, você não crê no que eu te falei, rapaz? Eu não falei para o meu povo que eu tenho promessa para ele? Eu não falei para o meu povo que eu tenho uma terra prometida? Você acha que a terra é o que? Esse mar que você está vendo aí, rapaz? Você acha que a terra que eu prometi é você voltar nas mãos de Faraó? É essa terra? Não é essa terra. Se eu prometi uma terra, vai acontecer. Toque no mar, tocou no mar, o mar se abre. Até para entrar naquele mar tem que ter fé, irmãos. Não tem? Pensa, pastor. Não tem que ter fé? Você entraria no mar vendo água de um lado, água do outro? Irmãos, eu não sei, mas tem que ter muita fé para entrar no mar. Tu entra no mar e vê cortina de água de um lado, cortina do outro, e meu Deus, o que vai acontecer na frente? Olha, eu não sei, mas eu tenho que crer numa promessa. Tem uma terra que Deus me prometeu. Então eu vou entrar nesse mar. Está entendendo isso, querido? Que Deus está falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Eu estou dizendo, olha, você vai atravessar por tempestade, você vai passar o mar, mas a promessa está lá na frente. É lá que eu vou te abençoar. É lá, não é no meio do mar que você vai morrer. Você não vai morrer em meio à tempestade. A tempestade faz parte, pois ela está no pacote da bênção, irmãos. No pacote da bênção que Deus lhe prometeu, vem uma tempestade. Nesse pacote, tudo que Deus tem te prometido. Deus me prometeu vitória, amém. Deus me prometeu um ministério, amém, glória a Deus, mas tem tempestade. Pastor, tem tempestade? Tem. Fala para mim, pastor Paulo, tem tempestade? Fala para mim, por favor, eu preciso ouvir. Amém, querido, eu tomo posse. Tem tempestade, não tem, irmãs amadas? Tem tempestade. Não é fácil. Deus promete, e Ele te dá um pacote completo, sabe, irmã? Deus promete, vou te dar um monte de criança para você cuidar, ai que bom, adoro criança, amém, amém, irmã? Amém. Tem tempestade. Não é fácil, é um pacote completo. Assim é o nosso Deus da visão. Deus é assim. Deus nos promete e Ele cumpre. A tempestade passa, irmão, o vento passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Deus é fiel para cumprir, amém, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e pedir, Senhor, eu preciso ser fortalecido em meio à tempestade. Não pode parar, querido, você não pode desistir, não pode esmorecer, a tua fé não pode esmorecer, não pode falhar a tua fé, pode falhar tudo, menos a tua fé, porque a sua fé está pautada na palavra, e o Senhor prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso que às vezes a gente diz assim, vamos orar lá pela obra. Deus, tu prometeu aquela obra lá, Senhor, é aquilo lá? Então vai cumprir, irmão, ponto final. Mas está tudo amarrado lá no estado, e a prefeitura está amarrada. Está amarrado? Não está não, irmão, é só tempestade, vai passar. Vai passar. Vai passar a tempestade. E essa é a minha oração, que o Senhor acalme o coração do pastor Maurício, que o Senhor acalme o coração da igreja, porque essa tempestade vai passar. É apenas uma tempestade. Bota a mão no teu coração, apenas como um ponto de contato. Pai, Tu és exaltado nesse lugar, e por isso, Deus, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, essa palavra que veio tocar profundamente ao meu coração. Mas eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida do pastor Maurício, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, para que no meio da tempestade
nós não venhamos a desistir da caminhada, que a tempestade não seja maior do que a nossa fé, que essa tempestade não venha a ser maior do que as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, porque grandes são as tuas promessas, grande é a tua palavra para nós, Pai. E em nome de Jesus, fortalece meus irmãos, Pai, fortalece a vida de cada um deles. Senhor, eu não sei os problemas que eles têm passado, mas que tudo isso seja apenas passageiro. E quando a tempestade passar, Senhor, que eles estiverem na bonança, estiverem na vitória, Pai, que eles não venham, ó Deus, abaixar as suas armas espirituais, mas que eles continuem armados e preparados para a próxima tempestade, porque uma tempestade vem a bonança, e logo a seguir vem outra tempestade. Portanto, Senhor, nos fortaleça, Pai, fortalece a tua igreja, nos abençoa, Pai, acima de tudo com a tua presença, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra nessa noite, que o Senhor continue falando ao nosso coração pelas madrugadas, que o Senhor continue falando ao nosso coração nesse altar. Muitas são as palavras que temos ouvido aqui. Não permita, Deus, que nós venhamos esquecer da tua palavra e das tuas promessas em meio às tempestades. Eu te agradeço, Pai, por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.